Olá, muito bom dia. Como é habitual, o final da semana coincide com a análise litúrgica que fazemos da proposta bíblica do próximo domingo. Para tal, contamos hoje com o Padre António Martins, que é capelão da Capela do Rato, em Lisboa. Muito boa tarde, Padre António Martins. Obrigado por estar connosco. Capela do Rato, essa comunidade que as pessoas conhecem, associada sempre a uma célebre vigília que um dia ali aconteceu e que pronunciava também essa vontade de um rumo diferente para o país. Avançando no tempo e para os dias de hoje, ali continua a funcionar uma comunidade cristã que também não se conforma com um cotidiano rotineiro e que é sempre muito rica nas iniciativas que vai promovendo, sempre iniciativas que convidam à reflexão, à cultura, a conjugar a fé, ao fim e ao cabo, com uma leitura do mundo que se impõe aos crentes. É verdade. Obrigado pela oportunidade que me é dado aqui representar e falar mais uma vez desta rica e fecunda comunidade da Capela do Rato. E vamos incontornavelmente à vigília de há 51 anos atrás. Portanto, estamos aqui no final do ano dos 50 anos, com uma série de iniciativas, e creio que ainda falta uma para encerrar o ciclo, que é a inauguração de um monumento público no Jardim das Amoreiras, evocativo precisamente dessa vigília, com algum texto gravado em mármore da mensagem do Papa Paulo VI da passagem de ano de 72 para 73. Não vivemos apenas no passado, vivemos no presente, com todos os problemas da guerra e a urgência da paz no mundo de hoje, que nos fazem estar em profunda solidariedade com o povo ucraniano e com o povo palestiniano. Portanto, tivemos recentemente a presença de um cristão de Belém, que nos deu o seu testemunho da difícil vida das famílias neste período da Terra Santa. Uma comunidade marcada, como já o disse, neste empenho da presença dos cristãos na praça pública, no diálogo com a sociedade civil, e tivemos guiados, uma série de conversas guiadas por Maria João Avilés, com 5 pessoas de reconhecida presença pública, que nos falaram da sua experiência de crentes, de criadores, de artistas, de gente que no seu cotidiano dialoga com a cidade, com a política, com a cultura, com a música, com a pintura. Como é que a inspiração e este nome que chamamos Deus pode acrescentar inspiração e sensibilidade estética à nossa vida e depois transmiti-la através de representações artísticas, de peças musicais, de diálogo cultural. E a começar em janeiro uma nova edição, a 8ª, creio, de um diálogo interdisciplinar entre fé e cultura que promovemos, o curso Filosofia, Espiritualidade e Literatura, cruzando estes 3 saberes, a narrativa literária, que pode ser também a poesia, a experiência crente através da espiritualidade e o conceito filosófico com o seu rigor, com as suas categorias, interpenetrando através da apresentação de diferentes obras, uma obra filosófica, uma obra da literatura, outra obra da narrativa, da experiência crente, cruzando estes 3 saberes que fazem parte da nossa vida. E considera que isto é determinante, ao fim e ao cabo, para um caminhar cristão no mundo consciente, esclarecido? Esta, digamos, é a nossa convicção. É determinante para uma credibilidade dos cristãos na sociedade e na praça pública. Que sejam capazes de dialogar com diferentes opiniões, com diferentes sensibilidades antropológicas, com diferentes setores da vida política, da vida cultural. Portanto, não nos queremos acantonar, nem acreditamos que uma experiência crente de gueto seja o presente e seja o futuro da Igreja, mas sim uma experiência que se abre à universalidade
e tão bem codificada daquilo que o Papa nos deixou em Portugal, todos. E agora este desafio também renovado do sínodo, no trabalho da sinodalidade, que já ali se fez e que agora volta. Que já ali se fez muito bem nesta consulta viva, muito participativa, verdadeiramente participativa, e em tempos difíceis de pandemia, e que queremos voltar a recuperar, porque é isso que o Papa nos pede, e o relatório de síntese da primeira Assembleia dos Bispos também nos convoca, que aquele texto sirva de novo para vir às bases das comunidades, que as comunidades possam elaborar as suas prioridades, dar as suas sugestões a partir daquele caderno de encargos que não é pequeno, mas que precisa também de ser trabalhado com alguma metodologia, algum rigor e prioridades. Esse vai ser o nosso próximo desafio, que ainda não está organizado, mas a partir de janeiro queremos organizar a interpretação e a atualização da relação sinodal da primeira Assembleia do Sínodo. Muito bem, é também esse estilo novo de ser igreja que acaba por ser a revelação de Deus aos homens e é o que assinalamos neste próximo domingo, essa epifania do Senhor. Vamos então escutar o Evangelho de Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Padre António Martins, estas figuras dos magos, não é? Simbolizando também já uma universalidade que o nascimento desta criança encerra. É verdade. Este texto de Mateus é maravilhoso e ao longo da história tem suscitado uma imaginação fecunda na arte, na pintura, até no folclore, nos apócrifos. É um texto que sugere e nos convoca à criatividade e como que ampliar esta história que o Evangelho de Mateus nos apresenta de uma forma tão sóbria e tão contida. Chegaram a Jerusalém, nos dias do rei Herodes, uns magos vindos do Oriente. Tão pouca coisa. Quantos? Não sabemos. Uns magos. De onde? Vindos do Oriente, e o Oriente é um território que nunca mais acaba, desde o Médio Oriente até o Extremo Oriente, digamos, a terra do sol nascente ou as terras do sol nascente, que é o imenso território. Mas é precisamente pela incerteza intencional do texto que cabe o que o Henrique sublinhou, a universalidade. Os magos
são a expressão da universalidade de todos os povos, e ainda bem que depois a pintura e o folclore deu cor aos magos, conforme as diferentes raças, conforme também os diferentes trajes do país. Ora eram representados com traje árabe ou persa, ou depois também com traje dos povos africanos. À medida que o mundo se vai dilatando, a representação dos magos também se vai recriando, que é interessante. Eles representam aqueles que procuram Deus por caminhos incertos e através dos sinais do mundo concreto. Vem uma estrela, há qualquer coisa diferente, vamos procurar o que é que essa estrela significa de diferente. Vem não se sabe de onde, só sabemos que eles chegam. E chegam à porta errada, Jerusalém, à porta de Herodes. Portanto, toda a sua história é uma história feita, vamos imaginar, pelo deserto, com montes, com vales, com aridez, com muitas estrelas. O texto não nos diz. Diz que eles chegaram. Mas para terem chegado, um longo caminho fizeram. E por isso está aqui a riqueza evangélica, que neste texto ficam integradas todos os homens, todas as mulheres, que por vezes sem saberem como, por caminhos sem saberem como os percorreram, através de sinais que poderão ser até de dor, outras vezes de esperança, outras vezes de alegria, outras vezes a própria investigação científica ou a própria criação artística, procuram Deus no profundo do seu coração. Um sentido, uma luz, uma estrela, um conhecimento, tateando, errando, chegando à porta errada, mas depois acertando finalmente na porta certa, que é Belém. E as nossas comunidades hoje, a esta distância deste ambiente da vinda dos magos, estão hoje abertas para que estas pessoas vindas de outros lugares que sintam na sua existência também a presença deste transcendente, se possam aproximar, ou às vezes corremos o risco um bocadinho nas nossas comunidades de privatizarmos muito o mistério só para nós? Corremos sempre esse risco do domesticar e do privatizar. Corremos. E do normalizar a maneira das nossas etiquetas, dos nossos hábitos, das nossas referências culturais, até dos nossos ritos, ou então do estilo das nossas comunidades, que têm sempre qualquer coisa de afinidade sociológica ou cultural. E nenhuma comunidade escapa a isso. A parábola dos magos subverte um bocadinho este esquema do fechado, do restrito, porque baralha as cores, baralha as origens, baralha as identidades, introduz objetivamente a diversidade. Quem são os magos? Astrólogos, charlatões, cientistas, sábios. Cabe aqui na palavra magos uma série de categorias, que umas mais, digamos, de maior rigor científico, outras de maior oportunismo, vamos dizer, até de cura, de milagre, de esoterismo. A origem incerta, volto aqui, porque na figura dos magos está a diversidade do mundo representada. E essa diversidade do mundo entra na liturgia e, ao mesmo tempo, se entra na liturgia, é para que a liturgia seja profecia para as nossas comunidades. E nós hoje temos um tremendo desafio na cidade de Lisboa, que é a integração da imigração vinda de países asiáticos. Portanto, que é um problema social e que é um problema que desafia o nosso acolhimento e o acolhimento das nossas comunidades, também o acolhimento da cidade, os poderes políticos e autárquicos, e com várias questões que estão aqui em cima da mesa, ao mesmo tempo a necessidade de mão de obra, mas também outras questões de integração cultural que levanta e que, portanto, precisamos de pensar. E a parábola dos magos representa precisamente essa integração
essa vinda e também esse desafio dessa integração, que não é imediatamente fácil nem imediatamente adquirida. Não podemos ficar cingidos à figura clássica do presépio, às suas representações ancestrais. Temos que ter essa capacidade de ler ou de colocar ali as figuras da atualidade, não é? Eu via numa fotografia de uma comunidade palestiniana que o presépio estava montado sobre ruínas de prédios destruídos. Dois criadores, um casal de arquitetos, este ano representou o presépio recortando figuras cotidianas da imprensa, dos sem-abrigo, dos turistas, dos homens e das mulheres que correm para o autocarro. Quer dizer, é uma representação do cotidiano, porque o presépio não é apenas aquela moldura do Evangelho de Mateus ou de Lucas, importantíssimo, a partir da sua referência bíblica, mas o presépio quer-se vivo, quer-se inclusivo, quer-se encarnado, porque montar as figuras só tem sentido se significar uma convocação e uma mobilização da nossa consciência, da nossa ação e do nosso empenho. Primeira leitura, Isaías, e temos aí essa luz, essa alegria, não é? Essa luz salvadora que é Yahvé e que mudará uma cidade, mudará um povo inteiro. Sim. Esse desafio que Isaías lança, não é? Brilha sobre ti a glória do Senhor. Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te iluminará. Isto corresponde a um período que é o regresso do exílio de Babilónia, o regresso a Jerusalém, depois daquele tempo de deportação, que é vivido com extrema alegria. Após um tempo de humilhação, após um tempo de fragmentação, após um tempo de exílio, há um tempo novo de esperança, há um tempo novo de regresso, há um tempo novo de reorganização do país e esta esperança de um povo que regressa à casa, após um período largo de exílio em que completamente perdeu a esperança, é celebrado e é cantado neste belíssimo texto de Isaías 60, em que Israel e Jerusalém humilhada agora resplandece iluminada pelo próprio Deus. A luz que ilumina, a luz que brilha sobre ela é a própria glória do Senhor. É claro que há aqui também uma dimensão de esperança. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Portanto, esta cidade reerguida, esta cidade que se torna ponto de convergência das tribos dispersas de Israel, é também o símbolo da universalidade de todas as nações que convergem para Jerusalém. É curioso nós vermos duas tensões internas dentro da Escritura, um certo nacionalismo exaltante e uma certa abertura à universalidade. Neste texto temos a abertura à universalidade, que não deixa de ser Israel e Jerusalém, não deixa de ter o centro, mas não é um centro exclusivamente nacionalista, é um centro de convergência de povos, de nações, de culturas, e aqui, pronto. E acaba por ser reforçado precisamente essa leitura, essa imagem, na segunda leitura de Paulo aos Efésios, em que ele refere que os gentios recebem a mesma herança, não é, dos judeus. Esta novidade é para todos. E temos que reconhecer que a liturgia da Epifania está profundamente afinada. É uma construção feliz na seleção dos textos. Portanto, todos eles se equilibram e se complementam uns com os outros. E esse, o texto que citou, da carta aos Efésios, em que Paulo nos apresenta Cristo revelado simultaneamente a todos, judeus e pagãos, gregos. Recebem a mesma herança, pertencem ao mesmo corpo e participam na mesma promessa.
Portanto, não há uns mais favorecidos que outros, todos são eleitos. Quer aqueles que se julgavam eleitos, os tradição judaica, quer aqueles que os eleitos diziam excluídos. E isto é radicalmente novo, porque a religião era vivida muito no grupo, não é? E, digamos, o cristianismo nasceu revolucionário, digamos assim, nasceu subversivo, nasceu universal. Digamos, está nas entranhas da experiência cristã, e que Paulo aqui muito bem revela, aqui por volta dos anos 55. O Evangelho de Mateus é um pouco mais tardio, mas talvez uns 15 anos ou 20 anos mais tardio. Mas há aqui esta consciência de que Cristo não é propriedade de ninguém. Reúne povos, transgride fronteiras, subverte acantonamentos e oferece a todos o mesmo dom, que é o mesmo Deus e o mesmo Espírito, que não é propriedade de ninguém, mas dom para todos. Muito bem, Padre António Martins, muito obrigado por esta partilha, esta reflexão preciosa para entrarmos também na riqueza destes textos da Epifania do Senhor. Muito obrigado. A terminar, recordo apenas que amanhã, poucos minutos após as 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Nós ficamos por aqui. Tenha uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.